Se eu te perguntar quem é você, você saberia me responder essa pergunta tranquilamente? Nada de eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa confiável. Nada disso. Eu quero saber quem realmente é você e não o que você faz. Por que você faz o que você faz? E como podemos responder a essas perguntas. Nesse vídeo você vai conhecer uma das formas que para mim é uma das melhores para você ter autoconhecimento e conhecer a si mesmo. Então, sem enrolar muito, bora para o vídeo. Para você começar a entender, eu quero te dar um exemplo concreto. Imagina um homem dirigindo o seu carro em uma avenida de uma cidade grande. De repente, esse homem é fechado por outro motorista por outro carro. Aí, ele pisa fundo no acelerador, emparelha seu carro com quem fechou ele, abre o vidro e xinga a outra pessoa. Agora eu te pergunto, por que esse homem teve esse comportamento? Por que ele fez aquilo? E aí você me fala, é simples, Diogo. Ele simplesmente ficou com raiva e aí emparelhou o carro para xingar a outra pessoa. Mas, me desculpe, essa resposta é extremamente simplista, extremamente rasa. Eu quero me aprofundar nessa questão para você entender a complexidade do comportamento humano. E uma das formas mais eficazes da gente entender o comportamento humano é analisando através de linhas do tempo. Ou seja, a gente analisa o comportamento de uma forma mais proximal, ou seja, o que aconteceu milésimos de segundos antes para essa pessoa agir dessa forma, até uma forma mais distal. O que aconteceu no dia anterior? O que aconteceu no mês anterior? O que aconteceu na história de vida dessa pessoa que fez aquela pessoa agir daquela determinada forma? Então vamos analisar o comportamento do motorista do nosso exemplo. Primeiro, o que aconteceu nos primeiros segundos com aquele motorista para ele ter aquele comportamento? Uma possível explicação é que quando aquele motorista foi fechado por outro carro, ativou-se no cérebro dele circuitos associados ao hipotálamo, uma estrutura cerebral associada à territorialidade. O hipotálamo, em diálogo com as glândulas do corpo daquele motorista, estimulou a liberação de hormônios e neurotransmissores que criaram no corpo daquele motorista um contexto de agressividade. E por isso ele teve aquele comportamento de emparelhar o seu carro e xingar o outro motorista. Essa resposta está certa? Possivelmente está. Mas ela é a única resposta? É claro que não. O que aconteceu meses atrás com aquele homem, com aquele motorista, para ele ter aquele comportamento? Meses atrás, esse motorista percebeu que ele estava se sentindo meio cansado, perdendo massa muscular e com a libido meio baixa por causa da queda dos níveis de testosterona nele. Aí, esse motorista, esse homem, optou por um procedimento, pelo método natural para aumentar seus níveis de testosterona. Ele suplementou uma planta chamada Tangkak Ali. Essa planta, sabidamente, aumenta os níveis de testosterona da pessoa. E a questão é que a testosterona está associada à territorialidade e à agressividade. E por isso aquele homem teve aquele comportamento. Essa resposta está certa? Pode estar sim. Ela é a única resposta para aquele comportamento? Com certeza não. O que aconteceu no processo de evolução das espécies que pode ter influenciado o comportamento daquele motorista? Bom, através de milênios, e especialmente em mamíferos em geral, foi selecionado um atributo de territorialidade, pois foi bom para a nossa sobrevivência, porque isso nos protegia de ameaças vindas de fora. Então, quando aquele homem foi fechado por outro motorista, ele sentiu que o seu território foi invadido e por isso ele teve aquele comportamento agressivo de emparelhar o carro e xingar o outro motorista. Essa resposta está certa? Pode sim estar. É a única? Com certeza não é. Bom, eu poderia continuar aqui, mas eu quero que você entenda, e eu acho que você já entendeu,
a gente pode analisar o mesmo comportamento através de diferentes lentes, diferentes níveis de análise. O mesmo comportamento pode ser explicado por diferentes formas. Veja que na primeira explicação eu te dei uma resposta fisiológica e hormonal para aquele motorista ter agido daquela forma. Na segunda explicação, eu te dei uma resposta nutricional relacionada à suplementação para aquele motorista ter agido daquela forma. E na última explicação, eu te dei uma resposta evolutiva, explicando aquele comportamento daquele motorista. Eu também poderia falar para você que a cultura que aquele homem cresceu foi uma cultura que faz entender que as pessoas têm o direito de brigar no trânsito. E por isso, aquele motorista achou que tinha o direito de emparelhar o carro e brigar com o outro motorista que fechou ele. Essa, então, é uma resposta aí, uma explicação antropológica para o comportamento que a gente está analisando. Mas o que eu quero que você entenda é que existem várias formas, vários níveis de análise, várias lentes que a gente pode usar para explicar o mesmo comportamento de uma pessoa. Tamanha a complexidade do comportamento humano. Um especialista vai explicar a realidade através das lentes da especialização dele. E o ponto que eu quero chegar aqui é que quando o assunto é comportamento humano, existe um paradigma científico que abarca justamente várias lentes, vários níveis de análise, vários campos de conhecimento juntamente, se tornando um dos paradigmas científicos mais validados da ciência. E esse paradigma é a ciência da personalidade. E existem vários modelos que tentam estudar e entender a personalidade humana, desde o modelo dos temperamentos de Hipócrates, pai da medicina ocidental, até modelos mais usados nos ambientes corporativos de empresas, como o modelo MBTI e o modelo DISC. Porém, o modelo de personalidade que eu quero te falar aqui e que de longe é o mais robusto, o mais cientificamente validado, é o modelo Big Five, dos 5 grandes traços ou fatores de personalidade. E é justamente estudando o modelo Big Five que eu acho que é a melhor forma de você ter e desenvolver o seu autoconhecimento para conhecer a si mesmo. E adivinha, nesse canal a gente fala justamente disso. Aqui a gente fala sobre o modelo Big Five para você ter autoconhecimento e alta performance. Fora que a gente abarca o tema também de inteligência emocional. Então, se esses assuntos te interessam, não perca tempo, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e também deixe seu like se você gosta de ter autoconhecimento, de desenvolver o seu autoconhecimento. E esse modelo de personalidade Big Five possui evidências que o validam em vários níveis de análise diferentes, em vários campos diferentes, com várias lentes diferentes, desde, por exemplo, a neurofisiologia, ou seja, hoje os estudos sabem que o cérebro de pessoas com determinada personalidade no modelo Big Five é totalmente diferente do cérebro de pessoas de outro tipo de personalidade. O sistema endócrino, hoje também se sabe, é muito diferente nos diferentes tipos de personalidade no modelo Big Five. Também tem aspectos genéticos, aspectos culturais, antropológicos, até no campo da música e também na comunicação. Por exemplo, hoje se sabe também que pessoas com diferentes tipos de personalidade gostam de ouvir diferentes tipos de músicas e também de se comunicarem de uma forma diferente. Além de que elas gostam que as pessoas se comuniquem de uma forma diferente, dependendo da personalidade delas. Por isso que uma das, se não a melhor, é a melhor para mim, formas de você desenvolver autoconhecimento e conhecer a si mesmo é estudando a ciência da personalidade, especificamente um modelo dos 5 grandes traços de personalidade. Mas então, o que é a personalidade nesse modelo dos Big Five? Bom, a personalidade nesse modelo é a sua essência. Ela governa os padrões aí da sua vida, os seus padrões cognitivos, seus pensamentos, suas ideias,
seu foco, seu planejamento, suas decisões, os seus padrões afetivos, suas emoções, seus sentimentos e os seus padrões comportamentais, desde os comportamentos mais automáticos, como por exemplo, os seus hábitos, até os comportamentos mais conscientes e deliberados. Como o próprio nome diz, o modelo Big Five consiste em 5 grandes traços. São 5 traços que estão interagindo para formar quem você é, a sua essência. Esses traços são extroversão, neuroticismo, abertura, conscienciosidade e amabilidade. Todos esses traços estão ao mesmo tempo interagindo e se multiplicando. E claro, sofrendo a influência do ambiente, da sua história de vida para formar quem você é hoje. Como você percebe, como você interage e como você reage ao mundo ao redor. O que você tem que entender é que a personalidade não se manifesta naquela vez que você teve vontade de agir de uma forma diferente do seu habitual. Personalidade são os seus padrões. É o que você faz, como diz Aristóteles, no mais das vezes. O que é habitual, o que é comum, o que é padrão aí na sua vida. A forma de agir, a forma de pensar, a forma de sentir emoções de uma forma padrão. É essa a sua personalidade. É nesses aspectos que a personalidade se manifesta aí na sua vida. Por exemplo, vamos usar o traço extroversão para exemplificar de uma forma concreta para você aqui. Se você for uma pessoa com um grau de extroversão maior, tende a ser mais extrovertido. O seu cérebro é muito diferente de uma outra pessoa que tende a um grau de extroversão um pouco menor, que ele é mais introvertido. Então, em um ambiente, por exemplo, em festas, o seu cérebro vai reagir de uma forma diferente da outra pessoa, que é uma pessoa introvertida. O seu cérebro de extrovertido vai ficar motivado e vai ficar energizado com a dinâmica, com as muitas interações sociais, porque o seu cérebro extrovertido precisa de mais estímulos para alcançar um determinado nível ali ideal de motivação, de energia. Porém, o cérebro da outra pessoa que é introvertida, que tem um menor grau de extroversão, nesse mesmo ambiente vai reagir de uma forma diferente. Aquelas muitas interações sociais para ele vai ser estressante, vai ser desgastante, porque o cérebro dessa pessoa busca reduzir estímulos, porque o grau de excitabilidade do cérebro da pessoa já é muito maior de forma basal. Então, quanto mais estímulos essa pessoa tem, mais a tendência ela é se estressar, ultrapassar o nível ideal de motivação e energia. Bom, espero que você tenha entendido, porque explicar ciência da personalidade é muito complexo. Mas, basicamente, se você tem um grau maior de extroversão, o seu cérebro é diferente e vai reagir de uma forma diferente no mesmo ambiente, com os mesmos estímulos, do que uma pessoa com um cérebro mais introvertido. Aí a gente quebra totalmente aquele paradigma que existem verdades universais, que existem verdades que funcionam para todo mundo. Uma forma de viver não é para todo mundo. Cada um tem a sua forma de viver de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua essência. Então, espero que essa consciência tenha sido cultivada aí durante todo esse vídeo e que você tenha entendido a importância de você entender a sua personalidade.